antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de dizer que o que eu vou compartilhar com a igreja nessa noite foi um sermão que eu ouvi do pastor Hélio por 2 ocasiões. A primeira eu não me lembro quando foi, mas a segunda eu me lembro muito bem, foi no nosso presbitério agora. Então eu gostaria de dizer, antes de mais nada, isso à igreja, e que falou muito ao meu coração. E eu gostaria que você lesse comigo o Salmo 16. Vamos ler de forma alternada o Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que derrocam o Senhor, todos os deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os teus atos não buscarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Ai, minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Pai amado, maravilhoso Senhor, obrigado por tua palavra. Ela por si fala ao nosso coração. Que o Espírito do Senhor usa de graça, misericórdia e também que possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos aprender com a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Gosto muito do Salmo 16. Já falei em outras ocasiões aqui sobre o Salmo 16, enfatizando alguns versos do mesmo. No entanto, primeiramente eu gostaria de lembrar da pessoa de Davi. Davi foi uma figura muito interessante e importante no Antigo Testamento. Foi um homem de guerra ou de guerras, homem de sangue, acostumado com a rudeza e as dificuldades da vida, não é verdade? E sabia o que era ter uma vida em perigo constantemente. Ele estava em perigo. Foi perseguido e teve a sua cabeça a prêmio. E chegou até planejar, não é verdade, uma das tramas pecaminosas mais cruéis de toda a Bíblia, que foi a morte de Urias, o Eteu, e um dos seus melhores soldados que ele tinha. E ele fez isso. E fez por um capricho da vida, por uma situação de luxúria na sua vida. Mas apesar de tudo isso, nós podemos pensar que ele foi um homem frio, calculista, insensível. Mas não, ao mesmo tempo, quando você lê a palavra de Deus, principalmente os salmos, os quais ele escreve, você vai perceber um homem que sempre procurou o Senhor, um homem que queria ser limpo e ter um coração puro. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Havia um desejo forte no coração de Davi de ser um homem, de fato, de verdade, um homem santo, um homem justo, um homem fiel a Deus, não é verdade? No entanto, ele escrevendo alguns salmos, ele retrata isso, e você pode ver isso claramente, muitas vezes, no meio da sua angústia, na sua decepção, ou no meio do perigo, ele buscando ao Senhor. E ele reconhece quando ele pecou, e ele fala que a mão do Senhor pesou dia e noite sobre a sua vida, e que ele gemia, ele emagreceu, e ele ficou numa situação caótica em relação ao seu pecado. Mas ele nunca duvidou da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Neste salmo em particular, ele expressa pelo menos 6 razões para buscarmos encontrar refúgio em Deus. E assim,
testemunha e ensina para nós como nós podemos buscar e encontrar esse refúgio também em Deus. Nesse momento em que nós vivemos as dificuldades, e hoje, ouvindo a nossa irmã Deise na escola dominical, que falou profundamente ao nosso coração, e eu creio muito em tudo aquilo que ela falou e ela ensinou para todos nós. Eu creio na situação difícil que nós estamos vivendo. Nós precisamos realmente de ter um lugar seguro. Eu preciso encontrar um lugar de refúgio. Aonde está esse lugar? Quem é a pessoa que pode causar segurança, conforto sobre a minha vida? Quem é que pode trazer paz no momento do caos, como a oração do nosso irmão Juarez, no meio da tristeza, no meio da necessidade, no meio da provação, que muitas vezes nós esquecemos da bondade, da misericórdia e da graça de Deus em nossas vidas. Mas, olhando a situação do mundo, e hoje, eu vendo ali na internet agora, depois que terminei tudo, que eu estava ali só pesquisando e ouvindo a musiquinha de Deus para falar o coração, e aí eu estava vendo um vídeo que chamou a atenção no programa da Fátima Bernardes, onde ela chamou vários religiosos de várias religiões, e para não dizer quem era de tal religião, para que mostrasse como as religiões são quase iguais. Mas infelizmente chamaram uma pessoa para representar lá que é muito triste. E eu vou dizer para vocês, não tenho medo de dizer, que eu conheço como cantor Kleber Lucas, para ser o referencial de fazer uma diferença de uma verdadeira religião. No entanto, irmãos, muitas pessoas estão enganadas e serão enganadas com falsa mensagem, com a falsa doutrina, e que muitas pessoas entrarão em depressão, em ansiedade, porque perderam a perspectiva do refúgio, da graça daquele que é Senhor e Salvador, que é o nosso Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no entanto, o texto fala, por que eu posso buscar refúgio no Senhor? Por que eu posso falar isso assim, de boca aberta, coração aberto, sem medo? Por que eu posso sair lá na fora e dizer, por que Deus é o meu refúgio? O primeiro texto fala claramente, porque tu és o meu, verso 2. Diga ao Senhor, leia comigo, tu és o meu? Tu és o meu? Tu és o meu Senhor. O Senhor tem direito de soberania e obediência. Ele é o Deus, e nós somos os servos, não o contrário. Ele manda e nós obedecemos. Para muitos, a soberania de Deus é a razão de nossa vergonha. Dizem, coitadinhos, são uns robozinhos tristes nas mãos de Deus. Para outros, ela é o motivo do nosso orgulho. Dizem, somos calvinistas, cremos na soberania de Deus. Contudo, nas Escrituras, a soberania de Deus não é motivo nem de vergonha e nem de orgulho, mas de segurança, de conforto. Porque Ele é soberano, eu sei que eu estarei seguro em suas mãos. Não há lugar mais seguro na face da terra do que estar no centro da vontade de Deus. Por isso que bem-aventurado é o homem que teme o Senhor, porque nada vai faltar na vida dele. Isso é segurança para todos nós. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Ele é o meu Senhor pessoal. E a grande questão aqui não é saber se Jesus é o meu Salvador muitas vezes, mas se Jesus é o meu Senhor. Muita gente fala, eu tenho Ele como Salvador, mas não tenho Ele como Senhor. Se Ele não é o Senhor, então, muito certamente, Ele não é o seu Salvador. Aqueles que não recebem a Cristo Jesus como seu Senhor, apesar disso, supõem que Ele seja o seu Salvador, estão iludidos. A sua esperança se baseia em um alicerce de areia, e isso é verdade. Quando perguntamos, Cristo é o seu Senhor? Queremos dizer, Ele ocupa em tudo o trono do seu coração, da sua vida. Ele realmente governa a sua vida? É uma pergunta simples, é o óbvio do texto, mas ele está dizendo, Ele é meu refúgio, porque Tu és o meu Senhor. O Senhor manda na minha vida,
Ele comprou a minha vida através do sangue do seu Filho. Ele tem direito sobre a minha vida. Eu quero dizer que todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que saiu das trevas para a maravilhosa luz, todo aquele que saiu do reino do maligno para o reino de Deus, não tem mais poder sobre a vida. A sua vida não lhe pertence, a sua vida pertence ao Senhor da sua vida, que é o nosso Deus. Então, você entende isso? Todos nós andávamos desgarrados, cada um desviava pelo caminho, e o nosso curso de vida era assim, longe de Deus, longe da vontade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Agora não, houve um transporte da nossa vida para um reino diferente. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não pertenço mais a Satanás, eu pertenço ao meu Senhor e ao meu Salvador. Isso, você tem isso em mente, né? E essa é muito importante. Há muitos séculos foi escrito que cada um fazia o que achava mais reto. Isso está lá em Juízes. Lembra no momento dos Juízes? Como é que termina o livro de Juízes? É assim, cada um fazia como... Pode falar bem alto. Cada um fazia como... Isso, cada um fazia o que queria. Não tinha governo e não tinha rei. É interessante que naqueles dias, então, não havia rei em Israel. Essa é a verdade, que nós queremos tornar clara para o nosso leitor e para você aqui. Hoje nós temos um rei. Você tem um rei sobre a sua vida, e ele é Jesus Cristo. Ele é o rei. E você tem que obedecer, eu tenho que obedecer e viver para ele. Enquanto Cristo não se tornar o seu rei, enquanto você não se inclinar para o centro dele, enquanto você viver fazendo a sua própria vontade e não se tornar na sua vida a regra de obediência a ele, então você é o seu próprio Deus, o seu próprio rei, e você não pertence ao reino de Deus, e você não é filho de Deus. Eu duvido, né, que por mais que os nossos filhos são desobedientes muitas vezes, mas eu tenho certeza que o Davi sabe quem é o pai dele e quem é a mãe dele, e qual é a casa dele. Eu tenho certeza também que mesmo o Carlos agora estando sozinho lá com a esposa, os filhos estão longe, mas onde eles estiverem, eles sabem que tem um pai e tem uma mãe, não é verdade? Uma casa, não é verdade? E assim, meus irmãos, nós temos uma casa, e nós temos sobre essa casa o cabeça, que é o Senhor Jesus, e Ele manda na sua vida e na minha vida. Amém. Você entende isso? Você compreende isso na sua vida? A maneira que você tem vivido ultimamente é uma vida que realmente corresponde, que Ele é Senhor da sua vida? Existem muitas pessoas que gostariam de ser salvas do inferno, mas que não querem ser salvos de sua vontade própria, que não querem ser salvos de seus próprios caminhos, de uma vida ou de alguma forma de um mundanismo. Deus, porém, não a salvará de conformidade com as suas condições, e elas mesmas estabelecem. Para sermos salvos, precisamos submeter-nos às condições de Deus, à vontade de Deus. O Senhor da minha vida, dos meus negócios, o Senhor das minhas alegrias e dificuldades, Ele é Senhor. E Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus, não é verdade? Nem se nós cantamos. E tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, porque tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. É isso que eu quero que você entenda. É isso que o meu coração está entendendo no dia a dia da minha vida, no meu caminhar. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Por que eu posso me refugiar nele? Porque Ele é o Senhor da minha vida. E outro bem eu não possuo a não ser ao meu Senhor. Não há nada nesse mundo que me dá mais prazer, mais alegria, mais sonho do que o meu Senhor Jesus Cristo e meu Salvador. E falo isso de coração aberto a toda a igreja, e falo isso de todo o meu coração. Mas por que eu posso então refugiar no Senhor? O texto ainda fala no verso 5, se você olhar, olha comigo, vamos ler junto. O Senhor é a minha porção, né? A porção do quê? Da minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Mas porque Ele é a minha herança, logo a nossa herança é eterna. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo.
estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não vamos levar nada aqui desta terra, tendo que comer, beber, vestir. É isso que a Bíblia ensina. Ela ensina mais do que isso, não é verdade? Não está dizendo que você não pode ter uma vida de conforto, nada disso. Ela não está criminando nada disso. Mas quanta ansiedade, quantas vezes uma briga, um rompimento de uma aliança familiar devido à ganância pela uma herança. A nossa herança é eterna, porque nosso Deus é eterno, e nós vamos desfrutar dessa herança na eternidade, né? E ela é muito linda, agradável e bela ao mesmo tempo, o que torna imensamente desejável. Eu quero a herança mesmo que está no céu. Eu não sei como será essa herança lá no céu, mas eu sei que eu entendo pelas Escrituras Sagradas e pela a iluminação do Espírito Santo no meu coração, que é maravilhoso, é desejável, e eu quero ir para o céu, irmão. Eu quero estar na eternidade, e eu quero desfrutar da herança que está reservada lá. Sabe por quê? Aqui eu não vou ter herança nenhuma, também espero não deixar nenhuma dívida para minha mulher, porque pode ser que eu morra primeiro, pode ser que não também, né? A herança, já tem 2 filhos, não é verdade? O que eu quero é viver na plenitude da graça e da alegria do Senhor aqui na terra. Eu quero viver cheio do Senhor na minha vida, no meu coração. E eu quero passar isso para a minha esposa, para os meus filhos, e quero passar isso para essa igreja também, em nome de Jesus. Amém. Você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? Por que o texto é tão rico e tão poderoso para todos nós, né? Então, porque além da herança, além de tudo isso que nós vamos ter, que a gente nem imagina, né? A gente nem para pensar um pouco, e o sufoco do dia a dia, a correria do dia a dia, o cansaço. Quantos estão aqui chegando agora no final do ano exaustos, cansados, porque que colocou o pão de cada dia regularmente dentro de casa, e outros que não, que vão passar o ano com a dívida, já cansado, exausto, pensando em tudo que tem que honrar os seus compromissos. A herança nossa é o Senhor, irmãos. Outro bem eu não possuo a não ser o Senhor. A maior riqueza do meu coração é o Senhor Jesus. Depois a maior riqueza que eu tenho é a minha família, minha esposa e meus filhos. E a terceira riqueza que eu tenho é essa igreja maravilhosa aqui em nome de Jesus. Amém. Mas ainda ele fala, porque ele é o arrimo da minha sorte, né? Eu estava pesquisando sobre a questão de arrimo. É um indivíduo ou situação que pode servir de auxílio, proteção, apoio afetivo, financeiro. Arrimo é aquele filho que assume o sustento da casa na morte dos pais. Já viu isso? Quando morre o pai e a mãe, aí tem o irmão mais velho, ou aquele que tem condição financeira de assumir. Ele é o suporte, ele é a âncora para a família. Arrimo é aquele, então, que sustenta o peso dos outros. Sem o arrimo não há segurança, não é verdade? E você pode ver até um muro de arrimo da sustentação. E é isso que o texto está dizendo para todos nós aqui. Nós precisamos de sustento, nós precisamos de apoio, nós precisamos de fortalecimento e de cuidado todos os dias da nossa vida. E é por isso que eu posso refugiar no Senhor, porque Ele é o meu muro de arrimo. Eu posso encostar no Senhor. Eu posso realmente colocar o meu peso sobre a vida dEle, porque Ele suporta tudo por amor a mim, por graça e misericórdia a mim e a você também. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Deus é o meu sustentador. No meio de lutas, tranquiliza, acalma o meu coração, porque Ele é a luz para os meus caminhos, fortaleza contra os inimigos e salvação eterna para a minha vida. Se Ele é meu arrimo, eu devo confiar nele todos os dias, a cada momento da minha vida. Mas o texto também fala, além do arrimo, de ser uma fortaleza, sustentador, fala que Ele é o nosso conselheiro. Olha o verso 7, e leia comigo, por gentileza. Vamos lá, ler o verso 7 agora. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Eu sempre ficava com esse texto na minha mente e perguntando a Ele, fazendo pergunta para o texto, né? Até a noite ensina. Quando eu estou dormindo, Deus está me ensinando. Como é que eu aprendo quando eu estou dormindo?
Eu sempre perguntei, falei, que dificuldade é essa? Bom, isso é uma linguagem poética, uma maneira de dizer, não é verdade? Mas Deus nos aconselha, primeiro, através do quê? Da sua palavra, não é isso? Salmo 119, 105 fala o quê? Quem lembra de cor? Quem lembra de cor? Salmo 119. Quase saiu, né? Lâmpada para os meus pés e luz. Então, Deus nos aconselha através da sua palavra. Devemos meditar nessa palavra o quê? Dia e noite. Ela deve habitar ricamente em nossos corações. Então, a palavra de Deus, primeiro, ela que traz conselho para nós. É a palavra de Deus que mostra o caminho por onde eu devo andar. É a palavra de Deus que coloca limite na minha vida, mas também que me liberta, porque conhecereis a verdade, e a verdade, e eu sou um homem livre devido à palavra de Deus. O mundo não me surpreende, o mundo tenta arrastar o meu coração, os meus pensamentos, os meus sentimentos, mas a palavra de Deus vem e mostra, este é o caminho, aqui é a verdade, e aqui é a vida, e então eu vou por ele. Então, meus irmãos, até durante a noite essa palavra ensina, vem ao meu coração. Quantas vezes, no momento de opressão à noite, de um ataque na sua mente ou no seu coração, o que vem em primeiro lugar na sua mente? A palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Ele aconselha, então é a palavra de Deus. Mas também Deus nos aconselha através da habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita no meio da igreja, amém? Quem crê que o Espírito Santo está aqui? Amém. Dê um glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo mesmo, porque ele é Deus, ele é Senhor, e ele está aqui presente. Eu creio que ele está no meio da igreja, mas também ele habita em nós, em cada um de nós, e por isso que ele nos orienta, ele nos aconselha, não é verdade? Ele é o nosso consolador, naquele momento de angústia, naquele momento de solidão, naquele momento de tristeza, muitas vezes, é Ele que se coloca ao nosso lado, é Ele que comunica a graça de Deus ao nosso coração, porque Ele é o meu consolador, Ele me consola, Ele sabe que eu preciso de consolo, mas também Ele veio para nos conduzir a toda a verdade. Quantas vezes eu leio um texto uma vez, duas vezes, três vezes, e eu não entendo. Num dia estou lendo o texto, de repente, algo brota nos meus olhos, no meu coração, na luz. Foi porque eu cresci de um dia para o outro? Não, mas o Espírito do Senhor veio e revelou toda a verdade das Escrituras ao meu coração. Amém, irmãos, por isso? Então, Deus nos aconselha através da habitação do Espírito Santo. E Ele veio, então, para nos conduzir a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Não é verdade? Eu posso sair e pregar ao mundo, que eu não vou convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Mas o Espírito Santo, sim, Ele vai fazer isso. Mas também, Ele testifica com o nosso coração, ou com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Eu tenho certeza que eu sou filho de Deus. Não é porque eu creio nos méritos da minha capacidade de viver uma vida cristã, mas eu confio nos méritos da justiça de Cristo Jesus, e quem comunica isso ao meu coração é o Espírito Santo. Então ele testifica no meu coração, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro e co-herdeiro de Deus. Então ele me aconselha, ele frutifica em nós o seu fruto, o fruto do amor, o fruto da paciência, o fruto do domínio próprio, da mansidão, da longanimidade, não é verdade? Então, ele me aconselha e ele fala ao meu coração. Quantas vezes que por um momento, ou talvez por um momento de indiferença com o irmão, você sai e vai arrasado para a sua casa, e você chega lá na sua casa, aí tem uma comida gostosa, saborosa, você olha para aquela comida, você não tem apetite, você vai dormir, você não consegue dormir, você passa a noite rolando de um lado para o outro, de um lado para o outro, e você não consegue, porque algo está lhe incomodando, e você não tem. Por que você não tem poder para desfazer desse sentimento, dos pensamentos que estão aterrorizando a sua alma e a sua vida no momento do seu coração? Você sendo crente, é porque o Espírito Santo está mostrando o seu erro, está cobrando de você, está trabalhando e lapidando você. Então, mas mesmo, muitas vezes nós não temos paciência, Ele nos ensina a ter paciência.
Muitas vezes nós não temos um senso de justiça. Ele nos leva ao aprendizado de tudo isso. Ele distribui a nós dons para servirmos uns aos outros. Que maravilha! Aqui um toca, outro canta, um prega, outro limpa a igreja, e assim há uma diversidade enorme de dons nessa igreja. Um cuida de discipulado, outro cuida do ministério de família, ministério de criança, de jovem, adolescente, e assim sucessivamente. Que maravilha! Isso é a graça. Então, porque Ele é o meu conselheiro, porque Ele é o Espírito que nos ajuda o tempo todo. Deus nos aconselha através de irmãos amadurecidos. Olha o verso 3 do Salmo 16. Fala assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. E é verdade, irmãos. Irmãos mais velhos. É muito bom conversar com a Dona Rosa. Permita dizer o nome da irmã. Bater um papo lá com a Dona Rosa. É um momento de oásis, ouvindo as experiências da Dona Rosa, Dona Judite, Dona Salete, né, a Dona Luzia, das irmãs mais, e dos irmãos também, seu Samuel. Ouvir as histórias, os erros que cometeram na vida, mas também os acertos e a maneira como Deus tem conduzido a vida de cada um deles. Isso é muito bom. Ouvir um irmão, até pode ser mais novo também, por que não? Até uma criança muitas vezes nos ensina, não é verdade? E é isso, Deus nos aconselha através de irmãos mais amadurecidos. Muitas vezes Deus nos ensina. Queridos, os santos que estão na terra, eles têm experiências que talvez você não tem, que eu não tenho, e que eu preciso. E é muito bom. Uma das coisas, meus irmãos, que eu não tenho dificuldade na minha vida é de aprender com alguém. Eu não tenho vergonha. Eu, quando não sei alguma coisa, eu ligo para alguém e pergunto: escuta, como que é isso? Né? E eu não tenho vergonha. Se algum irmão perguntar algum texto que eu não tenho assim segurança, eu falo assim: irmão, eu não sei, eu vou pesquisar, eu vou estudar primeiro, depois eu vou responder para você. Não é verdade? No entanto, irmãos, nós precisamos disso dentro da igreja. Nós precisamos confiar mais uns nos outros, ajudar mais uns aos outros. E quando nós exortamos, quando nós disciplinamos alguém, tem que ser ao nível do amor, da graça e da recuperação de cada indivíduo. Não para o afastamento de ninguém, não para o abandono de ninguém, porque esse não é o ministério de Jesus, não é o desejo de Jesus na vida da igreja dele. Mas também, meus irmãos, Deus nos aconselha através das circunstâncias, das dificuldades, muitas vezes. Quantos acontecimentos que já chegaram, vieram, bateram na minha vida, e eu fiquei tão decepcionado, tão sem graça, e eu aprendi com muitos deles. Talvez você ainda vai aprender, né? Lembra de Josafá e os navios com Acasias? Eles prepararam uma frota enorme, né, para fazer uma viagem. O que aconteceu com os navios? Quebraram, não deram certo. Se você quiser ler 1 Reis, capítulo 22, os versos 49, 50, 2 Crônicas, capítulo 20, 35 a 37. E eles aprenderam a depender do Senhor. Lembra da história do rei Ezequias, né? Lembra quando ele fez uma aliança com o Egito? Lembra o que aconteceu? Foi vergonha, foi destruição, e ele aprendeu depois a depender do Senhor. Quando Deus chegou para ele e falou assim: arruma a sua casa que você vai morrer. Olha o desespero dele. Ele orou ao Senhor, ele buscou o Senhor, falou: coloca ordem na sua casa que você vai morrer, não é verdade? E aí foi o desespero, mas ele orou e Deus atendeu, e ele aprendeu com seus erros, com as suas dificuldades. A pergunta é: você tem aprendido através das circunstâncias que Ele é Senhor, que Ele é que manda na sua vida? Você tem aprendido que no meio de todas as lutas Ele tem aconselhado a sua vida? Você tem ouvido o conselho de Deus? Sabe por quê? Verso 8, leia comigo. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, o quê? Estando o Senhor à minha direita, não seria o quê? Você crê nisso? Amém. Mas você crê nisso de coração? Amém. Eu quero fazer uma pergunta. Lembra, qual foi a promessa de Jesus em termos de companhia? Que eu estarei convosco todos os... Como é que é? Não, eu acho que tem dia da semana que o Senhor Jesus não está com você.
Sabe aquele dia que você esquece que você age como um homem natural? Parece que Ele não está presente, que você fala muitas vezes o que não deve, faz o que não deve. Se Ele é Senhor, e Ele prometeu, você como filho, Ele diz: eis que estarei convosco, o quê? Todos, até a consumação do século. Então, algo maravilhoso, porque Ele é o meu companheiro, Ele é meu amigo. Eu pergunto, quando eu vou dormir, o Senhor está comigo? Quando eu levanto, o Senhor está comigo? Quando eu estou cuidando da casa, o Senhor está comigo? Quando eu estou levando os meninos na escola, o Senhor está comigo? Quando eu vou buscar os meninos na escola, o Senhor está comigo? Quando eu estou fazendo o almoço, o Senhor está comigo? Apesar que o almoço não sai muito bem, mas Ele está lá presente, né? Ele está comigo. Quando eu estou disciplinando, quando eu estou jogando bola, o Senhor está comigo? Quando eu estou andando de bicicleta, o Senhor está comigo? Quando eu estou visitando os médicos, o Senhor está comigo? No trabalho, Ele prometeu estar comigo todos os dias. Quando eu vou para o hospital, o Senhor prometeu estar? Quando eu estou sendo filho dEle, na vida de pecado, Ele está presente. Ele não está agindo, mas Ele está presente, porque Ele vê tudo o que nós fazemos. Ele é meu companheiro, Ele é o meu amigo. Tem um irmão aqui, né, que seu dia falou assim, amigo, eu tenho um grande amigo. Aí ele ficou feliz, falei, Jesus de Nazaré. Ficou mais feliz ainda. É Jesus de Nazaré. Ele é o melhor amigo, Ele é o meu companheiro. Eu posso abrir meu coração para Jesus, eu posso contar para Ele quando eu estou com dor de cabeça, eu posso contar para Ele quando meu dedo, minha unha está encravada, eu posso falar isso para Ele. Eu posso contar para Ele que eu estou com vontade de visitar meu amigo Omar. Eu posso falar para Ele que eu tenho um sonho de ir aos Estados Unidos. Eu posso contar para o Senhor que eu tenho um desejo de ter isso, ter aquilo. Eu posso compartilhar com Ele. Eu posso falar com o meu Senhor que muitas vezes eu sinto uma fraqueza enorme na minha vida, que muitas vezes eu sinto insegurança na minha vida, que muitas vezes o medo surge no meu coração. Eu posso chegar e abrir meu coração e dizer tudo isso para Ele. E Ele não vai apontar o dedo para mim e falar assim, você, quem te viu, quem te vê. Ele nunca fará isso. Ele prometeu estar comigo, porque Ele conhece as minhas fraquezas, Ele conhece as minhas limitações. Foi Ele quem me criou, e é Ele que tem sustentado a minha vida e vai me sustentar até o dia da minha partida. Na eternidade, Ele não vai me iluminar, Ele será sempre a minha luz. Você crê nisso? Você acredita nisso, meu irmão? Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo. Por quê? Então, aí, meus irmãos, e por último, este salmo também é um salmo messiânico. Olha o verso 10. O verso 10 fala claramente para nós. Ele fala o seguinte: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Que maravilha, que maravilha. Está falando aqui então de Jesus. É um salmo messiânico. E Pedro vai afirmar lá na frente, em Atos 13:35, que este santo aqui, que está dizendo o salmo aqui, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Está falando dele, está falando do meu Salvador. Minha alma não ficará na morte. João disse: Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que eu morra, viverá. Quem vive e não morrerá eternamente. Então eu estou dizendo isso para mim também. Eu creio nele. Ele é a ressurreição e a vida. Então, se Cristo ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Você também vai ressuscitar. E eu vou ressuscitar e para sempre estarei com Ele na eternidade. Você crê nisso? Ele é seu Salvador. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é soberano sobre a sua vida. Então, querido, não esqueça disso. Estamos terminando este ano. Estamos terminando mais um ano. Um ano que para muitos, vitória, para muitos um sentimento de derrota muitas vezes, mas porém não fracassado, não derrotado pela graça e a misericórdia do Senhor. O meu corpo ressuscitará. João 11, verso 25 a 27 nos ensina duas verdades básicas a respeito da ressurreição. Quem
morrer na fé não ficará morto, mas vai ressuscitar, ressuscitará. Quem está vivo hoje e crê em Jesus não morrerá para sempre, pois ressuscitará. Ele é o meu Salvador e devo entregar a direção da minha vida a Ele. Eu quero terminar, meus irmãos. Com Ele verei os caminhos da vida. E o que o texto está falando? Não os caminhos desta vida aqui, mas os caminhos da vida eterna. É Ele é o caminho, a verdade e a vida. Já não será que Ele está ao meu lado, como Ele prometeu todos os dias. Eu não preciso temer, eu preciso confiar. Deus nos chamará à sua presença um dia, e esse dia vai chegar. Já chegou para muitos queridos, e esse ano, muitos queridos, Deus chamou e levou para o reino celestial. E o próximo ano, quem Deus vai chamar? Pastor Gil? Uma criança? Ou Deus não vai chamar ninguém dessa igreja? Mas talvez Ele pode chamar alguém. E para muita gente, eu ouvi alguém dizer, quando morreram algumas pessoas de uma certa igreja, assim, nossa, essa igreja está sendo amaldiçoada. Eu entendo a morte como maldição? Para crente não. Eu entendo a morte como graça de Deus. Porque eu creio no meu Salvador. Eu creio que eu passarei a eternidade com Ele. Eu creio que no último dia eu vou ressuscitar. E Ele disse assim, Ele não vai permitir que o meu santo veja a corrupção. Jesus, Ele desceu até o túmulo, no terceiro dia Ele ressuscitou. E assim eu sigo na mesma direção, no mesmo caminhar. E com Ele as delícias jamais acabam, não é verdade? Jamais acabam. Na tua presença há delícias perpetuamente. Delícias. Eu nunca senti, mas eu sonho sentir as delícias da eternidade com o Senhor. Por isso que Ele é meu refúgio, por isso que eu posso descansar, por isso que eu posso sair daqui hoje convicto mesmo. E foi isso que Deus falou ao meu coração. Então, esse pudim daqui vai acabar. As delícias desse mundo vai acabar. Mas há sempre e haverá sempre um pudim, um manjar bem melhor que eu não conheço na nova terra, na nova Jerusalém. E eu gostaria muito de compartilhar com você, que você compartilhasse comigo na eternidade essa delícia em Cristo Jesus. Amém. Amém?